Graças e paz, meus amados irmãos. Hoje vou dar continuidade ao estudo das cartas do Apocalipse. Nós falamos a primeira sobre Éfeso e hoje nós vamos falar sobre a segunda carta, à igreja de Esmirna. Você pode acompanhar com a sua Bíblia, na sua casa, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, que diz: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para serem tentados e ter uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Glória a Deus. Esmirna, fiel ao imperialismo. Esmirna, ela fica a 60 quilômetros da cidade de Éfeso, aquela que nós falamos anteriormente. Ela disputava com esta e com Pérgamo o primeiro lugar entre as cidades da Ásia. Totalmente destruída no século VI depois de Cristo, ou antes de Cristo, da morte voltou à vida. E como Éfeso, ela caracterizava-se pela fidelidade ao culto do imperador. De fato, em 195 a.C., construiu-se ali um templo dedicado à deusa Roma, e em 26 depois de Cristo, um templo dedicado ao imperador Tibério, sua mãe Lívia e ao Senado romano. Ela era chamada de Esmirna, a fiel, por causa da sua fidelidade. Apolônio de Tiana, um historiador dessa época, ele compara os esmirnenses a uma coroa. Os edifícios da cidade, desse lugar, eram construídos ao redor de uma colina chamada Pagos, que era visto de longe, do alto, e pareciam uma coroa. Hélio Aristides, famoso defensor e divulgador da paz romana, compara a cidade reconstruída a uma coroa de estrelas, porque ela tinha sido reconstruída outra vez. Além disso, as moedas que circulavam nessa cidade mostravam o rosto da Cibele. Cibele era uma deusa protetora com uma coroa na cabeça. E de acordo com Pausanias, um geógrafo grego do século II depois de Cristo, o prêmio dado aos vencedores consistia numa coroa. Por isso que nós vemos que ele fala que ao que vencer ele vai dar a coroa da vida. Então, Jesus se apresenta como o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conhecendo a situação da cidade, é fácil entender que ele se apresenta assim, dessa maneira, como nós lemos no texto. Ele conhece a situação da comunidade, conheço a sua tribulação e a sua indigência. Estamos diante de uma comunidade de indigentes, de pessoas desconhecidas. Talvez seja por isso que a carta nada aponta de negativo na comunidade. São como os sofredores de rua da nossa cidade.
os indigentes, sem reconhecimento. Pode parecer estranho que a carta associe indigência e tribulação. Mas recordando, tribulação são as pressões e opressões sofridas pelo povo de Deus, que luta por uma sociedade justa. Perguntamos: por quê? E a quem os indigentes incomodam? Por quê e por quem são perseguidos? Quem busca abafar o seu clamor? Por quê? Para animar os indigentes dessa igreja, os desconhecidos dessa igreja, os sem valores dessa igreja de Esmirna, e desmascarar os donos do poder econômico, a carta mostra o contraste: morte e vida, indigência e riqueza, derrotados e vitoriosos. Os indigentes atribulados de Esmirna são a igreja rica, apesar de ser indigente. Sua riqueza é a resistência ao poder econômico que explora, enfrentando a cadeia e a tribulação por 10 dias. Ou seja, por pouco tempo. Nessa luta desigual, Jesus é seu aliado. Ele que esteve morto, mas voltou à vida, está no versículo 8, e lhe promete em prêmio por sua fidelidade até a morte, a coroa da vida, não a coroa que é oferecida a essas pessoas do sistema, mas a coroa da vida, muito melhor do que essa que eles vivem lá, que eles veem as pessoas recebendo, e não eles, porque eles são considerados indigentes naquele lugar. A coroa de Esmirna são os indigentes que resistem, que não se conformam com o sistema que os mantém assim. Mesmo que o poder econômico explorador chegue a matar os que resistem, os mortos são vencedores e heróis. Jesus, que venceu a morte, não permitirá que a morte física os mantenha presos para sempre. Por isso que ele promete que o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Essa é a carta de Esmirna. E nós vamos dar continuidade às outras cartas. Que o Senhor dê a graça de nos mantermos fiéis a esse sistema mundano, que mesmo nós como os indigentes nesse lugar, desconhecidos de uma sociedade, sem valor para a sociedade, considerado como o resto feira, mas somos nós em que o Senhor investiu. Ele promete uma coroa da vida e promete que se nós resistirmos, não haverá o dano da segunda morte. Que o Senhor te abençoe, igreja do Senhor, para estarmos firmes na promessa desse Deus. Fique com Deus, graça e paz. Continue nos acompanhando pelas redes sociais do Campo de Vila Kennedy. Compartilhe, curta, comentem. Fiquem com Deus. Amém.